Na edição do Boca no Trombone Entrevista, vamos falar sobre a aprovação da PEC 66 de 2013 e os reflexos aos precatoristas, com o nosso especialista, Dr. Marcelo Bittencourt, agora aqui no canal do Boca. Boca no Trombone Entrevista. Agora é bate-papo informativo, sempre com um tema do momento, um tema atual. A edição de hoje do Boca no Trombone Entrevista convida, com muita alegria, com muito prazer, nosso parceiro, Dr. Marcelo Bittencourt, presidente da Comissão de Precatórios da OAB-RS. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo, bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos os amigos que nos assistem no Boca no Trombone. Uma satisfação novamente estar aqui, podendo esclarecer algumas questões sobre os precatórios, Solano. A gente que agradece a disponibilidade do doutor, agenda corrida, mas sempre apto aí para informar a nossa audiência. Bom, o tema podia ser mais palatável, né, doutor Marcelo? Mas a proposta de emenda à Constituição, que altera as regras para pagamento dos precatórios, a PEC 66 de 2023 foi aprovada. O texto retira os precatórios do limite de despesas primárias da União a partir de 2026. Também limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados e municípios. E, além disso, refinancia dívidas previdenciárias desses entes com a União. Doutor Marcelo, diga pra gente quais são as principais mudanças que passam a vigorar na Constituição Federal a partir da aprovação da PEC 66, doutor. Então, doutor Solano, queridos amigos do Boca que nos assistem, eu vou tentar resumir. A PEC, ela teve diversas alterações com relação aos precatórios, tá? Ela, inicialmente, ela teve origem para abarcar somente os precatórios municipais, tá? Mas foi criando corpo e os demais entes públicos foram se interessando sobre a matéria, e aí acabou entrando também nessa de carona os precatórios estaduais e os federais, porém cada um deles de uma forma, tá? O principal impacto que nós teremos, Solano, assim, de largada, é aquele prazo limite que aqueles precatórios que estão em atraso, a maioria dos estados do Brasil tem atraso no pagamento dos seus precatórios, mas tinha uma regra vigente para quitação até 2029. Esse prazo constitucional para quitação dos precatórios até 2029, ele deixa de existir, tá? Então esse é o primeiro ponto grave que vem a alterar. Deixa de haver prazo para quitação dos precatórios, o que por si só já é uma aberração jurídica, tá? No nosso entender, e a OAB vai se mobilizar para entrar com uma ADI para declarar inconstitucional essa PEC. Então esse é o primeiro ponto. Com relação aos estados, tá? Aos estados e municípios, aqueles que têm um comprometimento grande no estoque de seus precatórios, eles terão um limite para pagamento dos precatórios, de acordo com a RCL, a Receita Corrente Líquida. Então, também haverá um impacto nos estados e municípios que deveriam destinar um valor X para pagamento de precatórios, e pelos estudos apontados, esse X vai ser, por vezes, pela metade. Então, esse é um outro impacto. E para finalizar o resumo, quanto aos precatórios federais, que são pagos em dia até o momento, haverá uma diminuição na correção monetária e nos juros. Então, dando um resumo bem breve, esses são os impactos quanto aos precatórios estaduais, municipais e federais. Doutor Marcelo, o senhor já mais ou menos encaminhou essa minha outra dúvida aqui. Na prática, podemos dizer que os parlamentares, os senadores, os deputados federais, ao aprovarem a PEC 66, auxiliaram aos entes, federação, estados, municípios, em detrimento aos precatoristas? Prevaleceu essa lógica, doutor? Me parece que os precatoristas, eles são frontalmente atingidos, tá?
existe um beneficiamento, um privilégio, tá, para o mau gestor público. Tá? Esse é o ponto importante, Solano, com relação à tua pergunta. Por quê? Porque a maioria dos municípios no país, isso são estudos estatísticos, mais de 50%, 54% para ser mais preciso, dos municípios no país tiveram as suas contas no vermelho no último ano. Então, são os próprios municípios que administram mal as suas contas e que requerem mais espaço para pagamento de outras despesas, e quem acaba pagando essa conta acaba sendo o precatorista. Então, assim, essa PEC vem a privilegiar, assim, os estados, municípios e União, tá, por um suposto equilíbrio financeiro, tá, mas, em contrapartida, tirou, tá, créditos que foram reconhecidos legalmente pela Justiça, né, transitado em julgado, com cálculo expedido, requisição expedida. Então, sim, houve um privilégio, tá? Os municípios, principalmente, estão dizendo que estão tendo uma economia, vejam, uma economia ao não pagar precatório, né? Dívidas que foram reconhecidas judicialmente por um descumprimento de uma legislação pelo próprio município. Isso é muito grave, Solano. A gente está conversando com o doutor Marcelo Bittencourt, ele que é presidente da Comissão de Precatórios aqui da OAB-RS, e quero lhe perguntar agora, na verdade vou transferir uma pergunta, que é dos precatoristas federais, né? Desde que começou essa celeuma aí da PEC 66, doutor Marcelo, vem as questões de quem tem ação contra o INSS ou alguma autarquia federal. Os pagamentos anuais dos precatórios do INSS e de outros entes federais, eles deixarão de acontecer, doutor? Solano, os precatórios, os precatórios federais, neste primeiro momento, a PEC ela não fala nada sobre atraso nos pagamentos. Tem um reflexo indireto, porque se muda a data da inscrição do precatório. Existe um prazo para a inscrição do precatório, que hoje o prazo vigente é 2 de abril, ele vai ser antecipado para 1º de fevereiro. Isso vai impactar de alguma forma que o pagamento ele demore um pouco mais para ocorrer, pagamento precatório, mas não que ele passe a atrasar efetivamente, tá? Tem uma diferença nesse sentido, tá? De outra forma, o grande impacto que a PEC traz para os precatórios federais é com relação à correção monetária, que deixa de ser Selic, tá? Entre a data do cálculo até a expedição do pagamento do precatório. Tem uma alteração na correção monetária e nos juros, tá? Que os juros eram de 6% ao ano e passam a ser 2% ao ano. Então, são essas pequenas alterações que vão impactar com relação aos precatórios federais. Perfeito. Doutor Marcelo, a gente está no finalzinho aqui do nosso espaço, mas eu não quero me furtar de lhe perguntar por derradeiro aqui. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma dívida histórica com os precatoristas, o doutor tem trabalhado muito juntamente com seus pares na OAB, a prova disso é a recente rodada de conciliação dos precatórios. O doutor esteve à frente aí de várias negociações do TRT4, também tentando auxiliar aqui ao Tribunal de Justiça do Estado. A tendência é que a resolução dessa pendência aqui do Estado do Rio Grande do Sul com os precatórios seja postergado com a aprovação da PEC 66, doutor? Solano, são feitos diversos estudos estatísticos, né, para verificar o impacto da PEC. Para cada estado existe um impacto. Tá? No estado do Rio Grande do Sul, os estudos indicam que hoje é destinado 1,75% da receita corrente líquida para pagamentos precatórios. Com a PEC, estudos indicam que possa aumentar para 2%. Tá? Então, permaneceria praticamente igual o impacto da PEC no estado do Rio Grande do Sul, que é uma exceção dos demais estados do Brasil. Tá? Aqui não vai fazer tanta diferença. Tá?
Em outros estados, sim, o impacto seria muito maior, tá? Mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, a tendência é para permanecer na mesma toada que nós já estamos enfrentando, tá? Permanecerá o atraso no pagamento, tá? Talvez com um pouquinho mais de aporte, esse 0,25%. Então, mas ainda são estudos. Tá certo. Presidente da Comissão de Precatórios da OAB-RS, doutor Marcelo Bittencourt, muito obrigado pelos esclarecimentos e boa sorte. O trabalho eu sei que o doutor faz com excelência e com a melhor presteza aí aos nossos precatoristas. Até a próxima. Obrigado, doutor Solano. Deixo meu abraço a ti e a todos os amigos do Boca no Trombone. Seguimos nessa briga, nessa luta, sempre em prol dos nossos precatoristas. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!